Esse momento é muito especial. Bom dia a você que veio mais uma vez na casa de Deus para louvar e bendizer o seu santo nome. Bom dia a você, amigo que está nos visitando. É um prazer tê-lo conosco. Sentimos muito felizes por você estar aqui. Mas, nesta manhã, eu gostaria de desafiar a você. Quem gosta de ler a Bíblia? Gostar é uma coisa, praticar é outra, né? Então, às vezes, acho que o pessoal confundiu. Quem gosta de ler, quem gosta de praticar, se é difícil, mas quem sabe que instrumento fez parte tanto do tabernáculo quanto do templo? Ele estava no tabernáculo e também esteve no templo. Alguém falou. Era a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, como é também conhecida, né? Os outros instrumentos, os utensílios, foram trocados. Mas o tabernáculo construído por Moisés, juntamente com tudo que se relacionava ao serviço do santuário, com exceção da arca, ele ainda se encontrava em Gibeá. E a arca desempenhou um papel muito importante com o seu povo que estava em exílio. A arca ia 3 dias à frente, a arca esteve presente na travessia do Jordão, a arca esteve presente onde? Na queda do muro de Jericó e também na renovação da aliança no Monte Ebal. Antes da construção do templo, você sabe como é que a arca era carregada? Como ela era carregada? Por qualquer pessoa? Não, eram por sacerdotes de uma tribo específica, a tribo de Levi. Eram os levitas. E eles usavam varas revestidas de ouro, e muitas vezes a arca era coberta para que ninguém pudesse ver a sua glória. A arca, no momento histórico que eu vou contar aqui para vocês, estava em Siló. Lá mesmo onde Ana foi dedicar o seu filho. E aos cuidados do sacerdote Eli e também dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. E o relato vai começar em 1 Samuel, no capítulo 4. O que estava acontecendo? Vou resumir aqui, porque se formos ler toda a história, eu vou acelerar um pouco. Então, para você depois em casa, ler com calma, começando aqui, tá certo? 1 Samuel, capítulo 4. E ali nós vemos que os filisteus estavam pelejando contra Israel. E quem ganhou? Quem ganhou essa peleja? Os filisteus. E quando o povo voltou da guerra, ficaram indignados. Mas como? Perdemos a guerra. Agora nós precisamos fazer algo. Manda trazer a arca que está lá em Siló, para que sejamos abençoados e vençamos a guerra. Eles mandaram trazer a arca veio, o povo vibrou, clamou, e quando os filisteus ouviram, ai de nós, o que vamos fazer? Agora não tem jeito, não vamos lá. Mas um bom líder de um exército, né? Não desiste? Nunca. E o seu líder falou, não, vamos lá. Nada, não podemos ficar atemorizados. E então não se deixou intimidar e mais uma vez pelejaram contra Israel. E agora? Eles ganharam ou perderam? Os filisteus ganharam mais uma vez. Só que agora, o que eles tinham como trunfo? Como um troféu também, né? Era a arca. E a arca foi roubada. Quando Eli ficou sabendo, eu não sei se ele morreu por causa da arca que foi roubada, ou se por causa dos filhos, que não eram tão obedientes assim, não é? E estavam lá fazendo algumas coisas erradas. Então, não sei por que motivo. A Bíblia não fala, mas ele recebeu as 2 notícias ao mesmo tempo, né? E caiu da cadeira e morreu.
Então, os filisteus levaram a arca para Asdod e lá para a casa de um rei. O deus dele, né? Não era um rei, era um deus. E era um deus chamado Dagon. E olha que interessante, levaram a arca, temos o troféu, e eles acharam que tinha o poder, agora nós temos. Vamos colocar aqui perto do nosso Deus. E colocaram a arca lá pertinho. Foram dormir tranquilos, né? Tudo muito calmo. Quando eles voltam lá para ver a arca e o Deus dele, o que eles veem? Buf! A estátua com cara no chão, diante da arca. Ainda não tinha quebrado, né? Aí eles foram lá, levantaram. O que será que aconteceu? Um vento, alguma coisa? Não sei. Acho que devem ter ficado muito na dúvida. Levantaram a arca mais uma vez. E aí, no outro dia, quando eles vão lá, talvez fazer um culto, né, para o seu Deus Dagon. E aí, agora, algo diferente. O que tinha acontecido? A estátua de novo estava de cara no chão e cabeça quebrada, os braços também quebrado, cortado. E ele olha, tem alguma coisa estranha com esse negócio aí, com essa arca. Vamos mandar esse negócio embora daqui, vamos tirar isso daqui. Ah, mas por que eles ficaram tão preocupados? Muita gente começou a ficar doente. E eram tumores que saíam pela pele, eram ratos que tomaram conta do lugar. E eles, olha, tem alguma coisa, como é que diz o outro? É algum urucubaca por aqui, né? Eles não sabem. E aí, eles ficaram encucados. Não, só pode ser esse instrumento. Vamos mandar de volta para esse povo de Israel. Se Deus estiver mesmo castigando a gente, acaba, né? Mas vamos fazer mais. Aí eles consultaram lá os profetas deles, né? Olha, acho bom a gente mandar uma oferta junto. Então tá, vamos preparar a oferta. Fizeram ratos de ouro, fizeram os tumores das úlceras, né? O povo tinha uma habilidade, mas para fazer umas coisas tão estranhas também, né? E aí, prepararam a oferta, ficaram de longe, olhando. Você acha que alguém teve coragem de levar a arca? Olha, eu não vou nem ter coragem. Então, vamos preparar aqui um carro de boi, vamos colocar essa arca em cima e vamos ficar daqui de longe, observando o que vai acontecer. Se ela for para o lugar certo que a gente está pensando, então foi Deus que estava presente. Se não, aí foi coisa do acaso mesmo que aconteceu. Isso está lá na Bíblia, hein? Se depois você continuar lendo, você vai encontrar isso. Estou resumindo a história. E aí eles mandam essa arca embora. E estão lá de longe, olhando aquele boi, a carroça levando aquela arca. Aí a arca chega em um lugar. Você sabe que lugar ela chegou? Vamos lá. Vai para frente um pouquinho na sua Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 6. O versículo 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Que alegria, agora nós vamos ter bênção, a arca está aqui no nosso meio. O povo ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que começou a fazer festa e tudo mais. E alguns curiosos começaram a olhar as ofertas que tinham por ali, e não se contentando com isso, foram lá, abriram a arca. E naquele momento, 70 homens morreram ao mesmo tempo. Preocupados e assustados com aquilo, eles mandam uma mensagem, rapidinho, para outros. Para os homens lá de Criate Jearim. A função deles deveria ser avisar que lá em Siló, que a arca estava com eles. Mas não, eles quiseram a bênção, né? Então ficaram ali. Usaram de forma errada e veio a maldição. E agora eles avisam os homens de Criate Jearim e a arca vai parar na casa de quem? De Abinadab. E lá ela permaneceu, sabe por quanto tempo? 20 anos. Nesse interim, Saul foi escolhido como rei pelo povo. Queremos um rei? Tiveram um rei. Deus escolheu outro rei,
Davi. E agora, Saul morre, e então Davi é reconhecido como rei. Rapidamente na história, depois você lê todo o contexto. E aí, Davi, agora como rei, ele prepara uma casa muito bonita para ele, né? Um rei tem que ter uma casa muito bela. E aí, a madeira naquela época mais valiosa era a acácia. Fez uma casa muito linda para ele. E para a arca, ele fez uma tenda. E aí, ele teve a ideia. Vamos mandar trazer a arca de Kiriat Jearim. E aí, tudo bem, foram lá. Avisar que a arca deveria ir para onde estava Davi, em Jerusalém. E agora, os filhos de Abinadab, que eram Aiô e Uzá, foram acompanhando a arca. E de que modo? Eles estavam carregando a arca? Não estavam carregando a arca. Colocaram da mesma forma como os filisteus fizeram, colocaram no carro de boi, e eles estão lá viajando, né? E boi, você sabe, né? Tem buraco, a estrada tem buraco, né? E de repente, o boi tropeça, e como acontece? A arca balança, e a arca está para cair, e Uzá tenta pegar a arca. E naquele momento, o que acontece? Outra tragédia. Uzá, o filho de Abinadab, morre por tentar segurar a arca ao cair do carro de bois. Davi ficou morrendo de medo. Larga isso aqui, vamos deixar isso aqui, vamos colocar em algum lugar. E ali por perto tinha alguém. A casa de alguém. E era a casa de Obed-Edom. Agora pula lá na frente. 2 Samuel 6, no versículo 10, que é onde está relatado. Não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Você sabe o que a arca da aliança significava? Ela representava a presença de Deus. Mas por que Deus desenhou uma arca para ser carregada? Para que pessoas pudessem carregar. Sabe por quê? Porque é a nossa função levar a presença de Deus conosco, em todo lugar. Em todo lugar. Será que nós levamos a presença de Deus da forma correta? Será que usamos essa presença de Deus da forma que Deus quer? Em 1 Samuel 4, nós vimos que os filisteus foram lá para derrotar o povo de Israel. E o povo de Israel mandou buscar a arca, porque eles sabiam que tinha acontecido uma bênção quando a arca estava presente. E o povo usou a arca como um amuleto. Será que às vezes nós usamos a presença de Deus como um amuleto na nossa vida? Objetos, canções, pessoas como amuletos. Tentamos simbolizar a presença de Deus. E nessa passagem ninguém perguntou a Deus o que é que ele queria. Porque se eles tivessem feito do jeito certo, tinha dado certo. Quantas vezes nós cantamos a mesma música e esperamos que Deus derrame a mesma bênção? Ai, se eu cantar esse hino aqui, e agora eu estou com problema, vou cantar esse hino porque vai passar e isso vai me ajudar. Ai, eu vou à igreja porque hoje é fulano que vai pregar e eu sei que eu vou receber a bênção. Ai, eu vou fazer isso, eu vou orar antes de sair, antes de entrar no meu carro, porque senão pode acontecer um acidente comigo e aí eu vou morrer. Quantas vezes
nós não temos deixado de consultar a Deus para saber o que Ele quer de nós. A arca foi parar nas mãos dos filisteus. E quando nós manipulamos, ou na verdade tentamos manipular a presença de Deus, nós acabamos por perdê-la. Assim como o povo de Israel. Às vezes, nós nos acostumamos, sabia disso? Indevidamente com a presença de Deus. Quando eles chegaram à eira de Nacon, que Uzá estava se aproximando, e ele tocou a arca, com medo da arca cair, ele tinha perdido o senso da presença de Deus, tinha se acostumado com a arca. Porque a arca ficou onde? Na sua casa. Durante quanto tempo? 20 anos. E ele cresceu vendo a arca. De tanto ver a arca, ele acostumou com ela e perdeu a reverência. Provavelmente para ele, a arca era somente um objeto que estava ali decorando a sua casa, ou era uma mobília da sua casa. E então, como era muito valioso, porque ele era de acácia e revestido de ouro, então ele não poderia deixar cair. Olha só que prejuízo. E então, ele tocou a arca e morreu. Deus aceitou os esforços que os filisteus fizeram para devolver a arca, porque eles não sabiam. Mas os israelitas, eles tinham em suas mãos uma declaração compreensível da vontade de Deus em todas as questões, desde até os rituais e até levar a arca. E a sua negligência significava a desonra a Deus. E sobre Uzá recaiu a culpa da arrogância e também dos pecados não confessados. Deus, Ele não aceita uma obediência parcial. E nem uma maneira frouxa de tratarmos os mandamentos de Deus. Ele não aceita. Sempre que nós perdemos a reverência pela presença de Deus, pode ter certeza, a morte é certa, tanto para a igreja quanto para um lar que perdeu a presença de Deus e o respeito pela sua reverência. Quando nós tratamos das coisas de Deus da mesma forma como o mundo trata, o que será que acontece? Davi mandou buscar a arca e ele fez como os filisteus. Mandou preparar um carro de boi, ir buscar. E eles vinham acompanhando os filhos de Abinadab. E aí, quando aconteceu o incidente, que aí ele foi tocar, morreu. Davi, naquele momento, ele percebeu que estava fazendo a coisa errada. Eles estavam levando a arca para Jerusalém. Da mesma forma como os filisteus enviaram para o seu povo. Deus deixou como ela deveria ser levada. Ela deveria ser carregada. Não como os filisteus fizeram, carregada num carro de boi. E agora, ele prepara tudo e manda buscar a arca, da mesma forma. Tinha uma semelhança, não tinha? Ele fez igualzinho os filisteus. E pelo juízo sobre Uzá, Deus queria mostrar a importância que eles deveriam dar aos seus requisitos. E Davi, rapidamente, ele atende a mensagem
entende a mensagem e ele foi levado a compenetrar-se, como nunca antes havia feito, dando lugar certo para a santidade da lei de Deus e também a necessidade de obediência estrita ao que Deus pediu a ele. Quantas vezes nós não tratamos as coisas de Deus da mesma forma que o mundo? Igualzinho o mundo. Ah, mas essa roupa aqui não tem problema, não. Nossa, mas eu nem sabia que você era irmão. Ah, mas uma corzinha aqui, uma corzinha ali, nada a ver isso. O que importa é o que está no coração. Nós somos iguais ou somos diferentes? Para evangelizar, efetivamente, temos que ser diferentes e não iguais. E nós temos confundido as coisas, de o estar neste mundo com o ser deste mundo. Quando Jesus veio, ele fazia as coisas normais, como todo mundo, mas ele era diferente. Nós devemos aprender a levar a presença de Deus na forma que ele nos ensina, com reverência, e que mesmo estando neste mundo, sejamos diferentes. Mas como eu vou tratar a presença de Deus comigo? Davi se apavorou. E aí o que ele fez? Continuando, no capítulo 6 de 2 Samuel, o versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Por quanto tempo? 3 meses. E o Senhor o abençoou. Só isso? E toda a sua casa. A arca permaneceu por 20 anos na casa de Abinadab. E na Bíblia não se menciona que a sua casa foi abençoada. Ao contrário de Obed-edom, que embora ele se regozijasse com o temor, ele acolheu gratamente o símbolo sagrado com a garantia do favor de Deus aos obedientes. E agora sabe o que acontece? Israel fica esperando. A casa dele totalmente será fulminada, porque quem toca na arca, quem está com a arca, é amaldiçoado. E agora estavam todos observando, como se ele fosse um peixinho no aquário. E agora, o que será que vai acontecer? E a notícia que chega é de que tudo o que ele tinha prosperava. Toda a sua casa tinha recebido bênção. E Deus abençoou ele e a sua casa. Será que você, e às vezes eu me pergunto até a mim, queremos que os nossos filhos sejam como os filhos de Eli e Abinadab? Creio que não. Mas os nossos filhos não serão diferentes de nós. Aliás, ou eles serão melhores naquilo que, se formos bons, né? Ou serão piores naquilo que somos tão ruins. Nós precisamos ser cuidadosos para não permitir que as intrigas dentro do nosso lar façam parte das 4 paredes da nossa casa e Satanás se faça presente para assim causar uma grande pressão no caráter dos nossos filhos. Ele fica esperando. Como eu desejo que a presença de Deus seja banida do meio desse povo, que diz que tem a presença de Deus. Ele fica esperando. E trabalha por isso. Para deixar a contenda nos lares, para manter o espírito de mesquinhez nos nossos filhos, para que sejamos desleais a Deus.
E a necessidade de fazermos da presença de Deus real em nosso lar, ela precisa ser alcançada e preservada. Nós precisamos guardar a alma no amor de Deus. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja, ela significa uma separação de Cristo. Significa que eu já me acostumei em dizer que tenho a presença de Cristo no meu lar. Em tratar as coisas de Deus como as coisas do mundo. Em usar as coisas de Deus como um amuleto. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos uns dos outros. E o segredo da verdadeira união na família, na igreja, não é a diplomacia, não é o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer as dificuldades, embora tudo isso precisa ser feito. Mas o mais apreciado seria a união com Cristo. Quanto mais perto estarmos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. E Satanás tenta destruir as famílias. E hoje na correria, a gente às vezes não tem nem tempo de conversar, muito menos de orar como família. Culto familiar piorou. Não dá tempo. Eu já acordo, eu tenho que sair 5 horas da manhã, fulano tem que sair às 7, os nossos horários não dão certo, então cada um vai vivendo a sua vida. A família é um sagrado organismo social e em cada membro deveria se preocupar em desempenhar um papel numa engrenagem que só funciona se todos estiverem unidos, pensando no mesmo propósito, encorajando um ao outro, exercendo a gentileza, a paciência com o erro dos outros, falar num tom calmo e baixo para evitar a confusão. Eu vou dizer a você, a minha é muito difícil. Às vezes eu me pego falando muito alto com meu filho. Deus tem me mostrado a cada dia, Ele tem usado o Espírito Santo através do meu filho para me moldar. Porque da forma como eu fui criada, era tudo assim, bora que todo mundo tinha que acordar para a vida, porque senão a minha mãe não tinha o conhecimento. Agora está em minhas mãos mudar tudo que eu aprendi, porque Deus está me mostrando. Não é fácil exercer a paciência. Ainda mais quando nós temos os nossos filhos pequenos, não é? Parece que, incrivelmente, ele sabe onde fica o botão que desperta o incrível Hulk dentro de nós. E aí a gente precisa respirar, pedir ao Espírito Santo que nos dê a paciência e a calma, para evitar a confusão. São lutas diárias, são difíceis de serem vencidas. Mas quando nós temos o temor da presença de Deus em nosso lar, assim como Obed-Edom teve, o nosso lar será abençoado. E todos saberão. No livro, em algum dos manuscritos de Ellen White, de 1891, ela escreveu e ela tinha um pedido. E lá está escrito assim: preciso crescer na graça, seja no lar ou onde quer que esteja, a fim de dar poder moral a todas as minhas ações. No lar, devo guardar o meu espírito, minhas ações, minhas palavras. Preciso dar tempo à cultura pessoal, ao preparo e à educação de mim mesmo em retos princípios. Preciso ser um exemplo para os outros. Devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la à minha vida prática.
A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única espada que posso, com segurança, usar. O que temos feito com a presença de Deus no nosso lar? Temos nos acostumado? Temos tratado a presença de Deus como o mundo trata? Ou como um amuleto? Hoje, o Ministério da Família quer lançar um desafio a você. A você, principalmente casal casado, tá bom? E as famílias. Silei, pode buscar. Eu vou dizer a você que não é nenhum amuleto, tá certo? Nem para você pensar que, eu preciso daquilo na minha casa, porque senão... Não, é apenas um símbolo para você se lembrar da presença de Deus na sua casa. Tá certo? A Cirlei está tão misteriosa que ela guardou numa caixa bonita. Pode tirar. Ajuda ela aqui de volta. Essa arca, ela vai servir como um símbolo. Não coloque nela todos os seus anseios, todas as suas petições, os medos, né? Se eu não estiver lá na minha casa. O que eu estou fazendo? Mas isso aqui é para simbolizar uma aliança que os casais irão fazer com o seu cônjuge. Todo sábado, uma família levará a arca. Essa arca não pode ser aberta ao sair daqui. Somente o cônjuge em casa poderá abrir. Dentro dela, tem instruções para ser seguida. Você não vai dizer a outros que ainda não tiveram a oportunidade o que tem dentro e o que você fez. Mas você pode contar a bênção na sua vida. Entenderam? A arca não é para as crianças brincarem. Tá certo? Nem para ficarem abrindo para ver o que vocês estão fazendo. Nem os grandinhos, viu? Curiosidade. Senão, o fogo. Brincadeira. Mas será somente para o casal. Hoje, uma família vai levar. No próximo sábado, outra família será escolhida. Através de quê? O seu nome está dentro de uma caixa. De uma caixinha, o nome da sua família. O casal, tá certo? Porque às vezes mora sozinho, não vai alcançar o objetivo que nós queremos. Por isso, é para casais casados. E então, no sábado, ela já vai fazer um sorteio e já vai saber, ali por dentro mesmo, naquele momento que vocês estão na escola sabatina, já vai saber a próxima família que levará a arca. E a família já saberá, no momento da oração, de invocação, essa família vai subir, vai receber a arca, entregada pela outra família, e assim ela vai permanecendo em todos os lares, andando em todos os lares, para ser uma bênção na sua vida. Eu não sei se você vai ter a vontade de fazer, mas eu te digo uma coisa, será uma bênção na sua vida. Se você praticar o que tiver ali dentro. Você que vai receber a arca hoje, ao sair na porta, não pode abrir a arca. Você que é curioso, não pergunte o que tem na arca. E nem peça para ver. Porque, para você assim não ser constrangido, da pessoa dizer para você, eu não vou te mostrar, então não faça pergunta indiscreta, tá certo? Mas nesse momento eu gostaria de convidar um casal, na verdade toda a família, e eles estão já aqui à frente. Eles nem sabiam que seriam os primeiros, mas eu falei para eles assim, olha, vocês precisam ser os primeiros, porque vocês precisam mostrar a bênção que vai ser no lar de vocês. Vocês são os líderes do Ministério da Família nesta igreja, e precisam viver primeiro, para que os outros percebam.
Então, Nivaldo, o sacerdote do lar, está aqui a sua responsabilidade de levar e praticar o que está aí dentro. Sem falar o que tem aí dentro, sem deixar as pessoas abrir, os filhos muito menos, tá certo? Não podem saber. E quando criança aparecer na sua casa e dizer assim, olha que caixa bonita, deixa eu pegar. Não, não é para pegar. A forma como você cuidar disso aqui é como você cuida do seu casamento. Tá certo? E o que você praticar com sua esposa vai servir de exemplo para os seus filhos. E assim nós queremos que a bênção chegue ao seu lar. Que você use a presença de Deus de forma correta. Mas você deve estar pensando, mas então eu vou começar a minha consagração da minha família quando a arca chegar. Não. Você pode começar hoje. Davi viu a necessidade de se consagrar, de ter a presença de Deus e obedecer aos seus preceitos. E nós também temos o dever de buscar a presença de Deus no nosso lar para nos protegermos do inimigo. Porque a base da sociedade é a família. E ele vai tentar destruir. E ele tem feito tudo para ter um bom êxito. Que você, a partir de hoje, faça um compromisso com Deus de estar na sua presença. A começar de cônjuges. Sabe por quê? Muitos casamentos têm tido as discussões porque às vezes os casais não oram juntos. Eles vão precisar orar juntos. Depois de fazer o que tem que fazer, vai precisar orar junto. E quando um casal ora unido, o triângulo, a pirâmide do lar, nunca será desfeita, porque Deus é a base. Oxalá possamos ter o compromisso e o respeito pela presença de Deus no nosso lar. Na próxima semana, outra família será muito abençoada. Que Deus te abençoe. Que a partir de hoje, você veja a história do povo de Israel de um jeito diferente. Eles tinham uma presença de Deus visível, como um símbolo que Deus estava com eles, e não deram importância. Nós sabemos que Deus está conosco, que Ele se faz presente. E o que temos feito quando Ele está diante de nós?